Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, vos louva o exército dos vossos santo Manuel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Nesta oitava de Natal, nós celebramos sempre festas. Ontem celebrávamos o proto-mártir, Estevão. Hoje nós celebramos São João Apóstolo e Evangelista,
Amanhã nós celebramos os Santos Inocentes. No domingo, celebramos a solenidade da Sagrada Família. Segunda-feira é dentro ainda da oitava. Terça-feira, o dia de ação de graças mundial, também da oitava de Natal. Dia 1º é mais uma festa, não é? Santa Maria, a Mãe de Deus. Depois temos a Epifania de Jesus, que é a manifestação, de fato, do menino Deus. E termina o tempo de Natal com o batismo de Nosso Senhor. Vem a primeira parte do tempo comum, já começa o ano, né, com todos os desafios, todos os riscos, todos os perigos, mas também com todas as alegrias, todas as realizações, todos os nossos novos projetos, os sonhos que não paramos de sonhar, não é? Não apenas nocturnamente, mas diurnamente, durante o dia, os nossos ideais. O importante é que estejamos abertos aos sinais da graça de Deus na nossa vida. Quem se fecha a esses sinais extraordinários, que são intervenções de Deus no nosso cotidiano, não está também aberto para, veja, experimentar o novo que Deus quer realizar na nossa vida. Só está aberto para o novo dos homens. E os homens não fazem nada de novo, porque os homens não criam e nem recriam. Nós não podemos. Só pensamos daquilo que já existe. Não é? Não podemos fazer mais nada. Quem faz o novo em nós é Deus, pela força do seu Espírito. E hoje nós celebramos um jovem chamado João, e o nome João quer dizer Deus é misericórdia. O nome de João, Deus é misericórdia. E ele teve 2 mestres. O primeiro mestre tinha o mesmo nome dele, que era João Batista. Ele foi discípulo de João Batista. Então ele conheceu 2 realidades de comunidade. Conheceu a vida zelota, ou seja, é um grupo de homens muito radicais, no sentido de agressividade, de temperamento, temperamentais. Tanto é que teve uma cidade que Jesus foi entrando e eles pensavam, é interessante que o evangelista faz esta observação, eles pensando que Jesus ia passar, não acolheu bem. E o que os 2 irmãos, Tiago maior, e João, disseram a Jesus assim: Senhor, quer que oremos aos céus para que chova fogo sobre o povoado e exterminar o povo? Por isso que Jesus deu-lhes um apelido, não é um nome, Boanerges, e quer dizer filhos do trovão. Filhos do trovão. Para ver o quanto eles eram, né, impulsivos, mas foram sendo moldados pela pessoa de Jesus. E aqui não é um recado, mas é a primeira lição que podemos tirar. Né? Não existe personalidade difícil quando você se torna discípulo de Jesus. Todas as personalidades são moldadas ao modo do homem perfeito. Todos os tipos de caráteres são moldados e lapidados quando nós nos tornamos discípulos e as mulheres discípulas de Jesus. Todo temperamento, que são 4, né? 4 emoções, os pré-socráticos já descobriram isso, não foram os homens modernos. São 4 emoções que nós chamamos de temperamento, que vem de tempero. Vocês que fazem comida, não é? Tempera a comida, o que sobressai é o tempero. Ou seja, é o que dá sabor. Então, nós temos 4 emoções, o que sobressai é aquele temperamento que nós temos. Mas eles também são moldados a partir de Cristo. Não é? Que se fez, sendo filho de Deus, se fez homem para que os homens se fizessem filho de Deus.
E também, sendo discípulo de João, ele viveu numa outra comunidade, né, chamada, que provavelmente que João fez parte dessa comunidade, que foi uma comunidade mais monástica, comunidade mais orante, né? Era uma comunidade também que estudava a palavra de Deus. Ele não foi nem fariseus, né? e nem escribas, mas foi essênios, os essênios, que não viviam na cidade, mas iam para lugares mais desertos para viver em comunidade e estudar a palavra de Deus. João, apóstolo, teve toda essa preparação com o seu primeiro mestre. E foi um dos primeiros discípulos o próprio mestre indicar o verdadeiro mestre. Lembremos que João Batista disse o quê? Eu vos batizo com água, quem virá após mim vos batizará com fogo. Ele é maior do que eu, e eu não sou digno de me abaixar e desatar as suas sandálias. E quando João estava preso, né, no calabouço do rei Herodes, pediu que os discípulos fossem confirmar se era verdade que Jesus era o Messias. E Jesus, acolhendo os discípulos de João, disse: vai dizer a João o que ouvis e veis. Os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados andam, vejam, e os endemoniados são libertos. Foram esses sinais que Jesus pediu. Os discípulos foram, e quando disseram a João, João disse: este é o Messias, podem ir, segui-lo. João abriu mão dos seus discípulos, sendo mestre. Pode ir. Por quê? Porque ele veio para abrir os caminhos, as veredas, para ser o precursor, ou seja, o primeiro em tudo, e ele foi o primeiro em tudo. Foi o primeiro na profecia, foi o primeiro sendo no discipulado, mas sendo mestre, formando discípulo, foi o primeiro também no martírio. E foi o primeiro batizador que batizou o próprio autor do batismo, Jesus Cristo, né? E foi o primeiro na evangelização também. Ou seja, João Batista honrou com a sua missão. A segunda lição que podemos tirar hoje dessa festa é honrarmos também com a nossa missão. E por isso nós pedimos à Sagrada Família que nos ajude. Jesus, Maria e José, que nos ajude também a sermos missionários. Mas para sermos missionários é preciso anteriormente, sermos o quê? Discípulos. Aprendermos com Jesus. E para aprender com Jesus é preciso ficar aos pés de Jesus e ouvi-lo. E aqui tem outra imagem de Marta e Maria. Maria ficou aos pés de Jesus. E não nos esqueçamos que Jesus disse, diante da agonia, da inquietação, da agitação de Marta, Jesus diz o quê? Ela escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. Então, ser discípulo do Senhor, estar aos pés do Senhor, aprendendo com Ele, atualizando a linguagem, ter uma formação permanente, se catequizar ou se deixar catequizar, é escolher a melhor parte. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós não ouvirmos a verdade, não as verdades, a verdade do Evangelho, né? Se nós não estudarmos a nossa doutrina, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar das nossas fantasias, das nossas imaginações. Mas a gente não vai falar do Evangelho. A gente não vai falar da sã doutrina da nossa Igreja Católica. A gente vai só falar o achismo. O mundo está cheio de achismo. Eu acho, não é? Eu penso. Não. Alguém já pensou por nós e nós recebemos essa fé. Vejam que muitos antes de nós já deram a vida, já construíram. Se não dessem, vejam,
Se o Estevão ontem não morresse, se as criancinhas que nem sabiam, chamadas os santos inocentes, também não dessem a vida, mas nós recebemos a fé pronta. Se a gente diz que a fé é uma virtude de Deus, uma virtude teologal, recebemos pronta ou não já? Não tem nada que tirar ou acrescentar, está pronta. Só basta o quê? Aceitarmos. Apenas aceitarmos a fé. Essa fé que é aceita, que é acolhida, ela vai gerar em nós frutos. E frutos permanentes. Se essa fé for aceita como, de fato, dada por Deus, vai gerar em nós vida. Por isso que Jesus, indo para a sua terra, vejam, depois de 2 anos, ele volta para a sua terra e ele diz, eu não pude fazer mais, porque não botaram fé em mim. O diabo não precisa de fé. Tem gente que diz, eu não acredito no diabo, porque pensa que vai ser livre. Não, quem precisa de fé é Deus. Ele dá para que ela nos leve para ele. Deu para entender? O movimento, como é cíclico, mas o diabo não. O diabo não precisa de fé. Não precisa. A missão dele é tirar a fé. Ele não gosta de quem tem fé. Entendeu? E é justamente essa consciência que ele quer incutir, que ele é astuto, que ele não existe para que nós culpemos 2 pessoas. Ou culpemos a Deus, ou nos culpemos. Veja. Ou é Deus o autor de toda maldade, de toda malícia, de toda a desestrutura, do absurdo, tragédia que existe no mundo, toda maldade, ou é o homem, ou é a pessoa, que é ruim. E Deus, o próprio Deus, disse nos 2 capítulos do primeiro livro da Sagrada Escritura, chamado Gênesis, que tudo que fez, tudo que criou, era bom. Foi bom. E sobretudo nós. Então, a bondade, a beleza e o amor está em nós. A bondade, a beleza e o amor está em nós. Não precisa criarmos mais nada, veja. Só aceitar. Não tocar. Quando a gente toca, a gente muda tudo. Desconcerta tudo. Sobretudo pessoas que não têm fé. Pessoa que não tem fé. Por isso que ele é chamado, João, também um discípulo do amor. Ele escreve 5 livros. Estão lembrados disso, né? Escreve o Evangelho, escreve 3 cartas, esta é a primeira que nós lemos hoje, e escreve o Apocalipse. No Evangelho, ele é o teólogo que aprofunda o verbo. Não é? O dia 25 foi o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 18, que disse, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele aprofunda a pessoa de Jesus, porque é apaixonado por ele. Na ceia, ele reclinou a sua cabeça, não é? E gostava de ser chamado o discípulo amado. Ele mesmo narrando, ele falava, o discípulo amado. O Evangelho de hoje diz que o quanto ele é obediente. Sendo jovem, Pedro já velho, não corria mais do que ele correu, mas quando chegou à porta do túmulo, ele fica. Por quê? Porque foi a Pedro que Jesus disse, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Vejam a obediência de João. O amor é obediente. Não é? Ele vai escrever as 3 cartas e vai repetir justamente isso. Deus é amor. O único refrão nas 3 cartas. E no Apocalipse, um dos livros mais belos, ele coloca 2 realidades. O amor e luz. Amor adicionado com luz quer dizer verdade. Verdade. Se nós aceitarmos a verdade que vem do alto,
nós não construiríamos mentiras. Por isso que o mundo vive na ilusão. É mais fácil acreditarmos nas nossas fantasias e nas nossas imaginações. O que é fantasia, padre? Imaginação, tudo que há no mundo. Por quê? Porque tudo é transitório. Se tudo é transitório e nada é permanente, tudo é fantasia. E tudo é ilusão. Ou não? O que é verdadeiro? O que permanece. E o que permanece? Deus e nós permanecemos. Veja, nada é eterno. Nada é eterno que foi criado. Nada é eterno. O mineral não é eterno, o vegetal não é eterno, o animal não é eterno. Ou seja, o cachorro não é eterno. Veja. A banana não é eterna. Não é? A pedra não é eterna. Mas eu sou eterno e você é eterno. Nós temos uma alma. Temos uma alma. E a alma é eterna. Deus não é eterno? Deus é eterno e eu sou eterno. Ou a gente acredita nisso, ou, se não acreditarmos, o próprio filósofo chamado, e psicanalista chamado, o mestre da desconfiança, tem o nome de Freud, não é? Ele diz assim, o mundo está às avessas. Quer dizer, o mundo está de cabeça para baixo. No início do século XIX, ele já disse isso. O mundo está de cabeça para baixo. Só ouvindo as pessoas no divã, ele disse, esse mundo está de cabeça para baixo. Por quê? Porque as pessoas preferem viverem as próprias mentiras do que a verdade. Não apoio a verdade. Sobretudo a verdade absoluta. Então vem o século XX, o século XXI, com a subjetividade. E o que a gente escuta? Eu vou dizer a ele a minha verdade. Eu vou dizer a ela a minha verdade. Quer dizer, não tem mais a verdade objetiva, aquela verdade que vem do Evangelho, e a verdade que é Jesus, que disse, eu sou a verdade. Se cada um tem a verdade, quem é a verdade? E o que é a verdade? Entendeu? O mundo está substituindo tudo. Ou seja, de fato, tirando Deus da sua vida. Tirando Deus do seu convívio. E quando a gente tira Deus da nossa vida, do nosso convívio, a gente se mata. Por isso que a gente está vendo esse absurdo. De homicídio, um matando o outro, e de suicídio. As pessoas não aguentando e se matando. A morte é certa quando nós tiramos Deus da nossa vida. Olhe para a imagem da Sagrada Família que tem Deus no centro. Não é? Se tem Jesus, é o próprio Deus. E essa imagem é belíssima. Eu gosto muito dessa imagem. O ano passado eu refleti, não foi? Dessa imagem. Sobretudo que é uma das mais antigas, se não for a mais antiga. Porque além de ter, de fato, Jesus, José e Maria, tem a Santíssima Trindade. Tem o Pai, na pessoa do ancião, e tem a pomba, que significa, biblicamente, o Espírito Santo. Foi a Santíssima Trindade, ao modo da Santíssima Trindade, que é a primeira família perfeita, abençoa a família humana, que é também perfeita, porque tem Jesus no meio. Se você quer que sua família caminhe para a perfeição, que nós fomos criados para isso, você vai ter Jesus no centro da sua casa. A sua casa só vai se tornar lá, porque nem todas as casas se configuram no lar se tiver Jesus. Não é? Porque tem famílias que vivem o tempo todo em conflitos. Tem membros que não se amam. Tem pais que dizem que odeiam os filhos. Tem filho que diz, eu não gosto dessa bruaca com a mãe. Imagina. Não é? Fica xingando. Tem medo de apanhar, tem medo de... mas fica xingando. Quantos adolescentes dizem, né? Eu xinguei minha mãe, eu disse isso e isso. Eu disse, mas você falou para ela? Não, de pensamento. De pensamento. Tem medo. Porque sabe que vai apanhar ou vai ter, não é? Minha mãe chama de rebordosa. Vai ter a rebordosa. Vai ser punido, portanto, veja. Mas
mas interiormente a agressividade. Não é? E sem contar que tem esposos que vivem como inimigos, rivais, sempre competindo, de sentimentos de superioridade, sentimento de inferioridade. Uma família dessa não pode ter Jesus no seu centro. E uma casa dessa nunca pode ser lar. Lá é lugar de encontro, de aconchego, de diálogo, de compreensão. Eu posso contar com o outro, eu posso desabafar. Tem pessoas que passam o dia todo no trabalho. E tem trabalho estressante, não tem? Tem trabalho estressante. Quando chega no lar, quer compartilhar, condividir, quer encontrar um olhar que acolha, que entenda. E o outro está lá só dando patada, o outro está lá com as redes sociais, o outro está lá na televisão. Você entra, já se acostumou com sua presença, nem conversa. Nem conversa. Veja. Um amor desse vai sendo desfigurado, vai sendo dissecado, vai morrendo na cruz, vai sendo crucificado como, de fato, tortura humana, como punição mesmo. Não é? O amor se acaba, padre? Não, quando é amor. Quando é amor. Veja. Mas uma pessoa só que ama não sustenta o relacionamento. Tem que ser as duas. Não é? Tem que ser a família que se ama para sair do buraco quando entra, quando está perdida. É esse lar, essa casa que, vejam. E aqui você pode ver, amanhã a gente vai refletir muito mais, que é a solenidade, mas a obediência e a compreensão. Jesus sendo Deus, mas era obediente a José, seu pai adotivo. Era obediente a sua mãe, né? Mãe de sangue mesmo, humanamente falando. E divinamente falando, que Maria era mãe, é um dogma, Theotokos, mãe de Deus, é isso que a gente celebra. Vejam. Mas, na ordem da graça, Maria era superior a José. Mas era obediente a José. Não é? José, na ordem humana para a sociedade, era superior a Maria. Mas era obediente a Maria. No diálogo, no entendimento, na compreensão. Hoje, quando os maridos estão, os homens, né, estão nas mesas do bar com os amigos, sei o que, a mulher chama, os outros já vai. Diz o quê? Não é? Controlado. Não é? Dominado. Já vai. Né? Tá com medo da mulher, não é assim, né? E o homem parece que fica, né? Como sapo choco. Né? E não vai, veja, perde. Não entende. Quem está me chamando é quem me ama. Quem está me chamando é que deita ao meu lado. Quem está me chamando é porque, não é? Me quer com vida, veja. Não entende. Isso não é família. Isso é de fato como a psicopedagogia chama hoje. Arranjos de família. Arranjos de família. Não porque apenas tem pais separados, viu? Mas arranjos de família que tem tudo juntinho. Tá tudo juntinho. É de fato, tudo amontoado. Tudo amontoado. Vive assim. A gente tem a capacidade de, infelizmente ou felizmente, se acostumar com tudo. Até comer merda. A gente se acostuma com tudo. O ser humano. Então vamos pedir à Sagrada Família, vamos pedir a João, que é discípulo do amor, que nos ensine a amar sublimamente como Jesus o ensinou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.